Formiga na Tela de hoje é dedicado ao Homem dos Patos da Disney, Carl Barks. Em 2020 marcou 20 anos sem o grande Carl Barks, né? Um cara que é um artista acima de qualquer suspeita, mas infelizmente pouco falado, né? Pouco comentado entre o pessoal que presta atenção em quadrinhos aí ao redor do mundo, né? Eu acho que não seria exagero dizer que o esmero do Carl Barks, a qualidade do trabalho dele, não deve nada ao Uderzo, ao Hergé, justamente por conta de uma característica muito bacana que a gente costuma ver muito nos europeus, mas nos norte-americanos talvez nem tanto, né? Pensando aí em trabalhos mais cartunescos, em trabalhos mais estilizados, né? E é o fato de que os personagens, eles são infantis no bom sentido, no caso. Eles têm um traço mais fofinho, mais cartunesco e tal. Só que, em contrapartida, quando você compara com os cenários, cara, existe um detalhamento, mas tão fora de série que não deve nada para os europeus, né? E a carreira do Carl Barks, ela é muito legal da gente dar uma mapeada aqui rápida, porque ela começa ali nos estúdios de animação da Disney, né, para depois migrar para os quadrinhos. A gente vai comentar mais detalhadamente isso, mas é legal também falar que uma outra coisa que a gente sempre tem cuidado em relacionar, tipo, obra com vida pessoal do criador, no Carl Barks eu acho que vale a pena a gente, sei lá, entrar nessa seara, primeiro porque, para quem não sabe, o Carl Barks, ele definiu o Pato Donald, né? O personagem, ele é pré e pós Carl Barks, isso não, de fato não se discute. Mas todo aquele caráter das histórias de colocar o personagem, sei lá, um dia como vaqueiro, um dia como lenhador, um dia como bombeiro, isso é um próprio reflexo da vida do Carl Barks, né, que utilizou sua vida pessoal como material para esse tipo de, sei lá, de cada história está em um ambiente, porque ele trabalhou em várias coisas, né? Ele foi, de fato, vaqueiro, lenhador e tal, ele teve aquela infância do meio oeste norte-americano, né? O cara mudando sempre de residências e tal, trabalhou em tudo quanto foi coisa, e tal qual o Winsor McCay, um artista autodidata, né? Um cara que pegou, sabe, aprendeu sozinho, pegou essas vivências e levou para um personagem que não era dele, né? Mas acabou ficando dele, né? Tal qual o Demolidor é tão associado ao Frank Miller, né? Passou a ser, depois dos anos 80, Pato Donald, e a gente vai falar depois das outras criações do que o Carl Barks trouxe para a Disney, né? Pato Donald, ele é sinônimo de Carl Barks, né? Cara, sim, acho que você já deu um resumão do que quem começou a assistir o vídeo precisa saber sobre o Barks. Então, as minhas primeiras considerações sobre o autor. De fato, e eu ouvi você falando, é uma coisa que é uma tecla que eu bato muito, dessa coisa de separar a vida do autor da sua obra. O Barks é um daqueles casos em que não tem como não relacionar, porque está completamente certo, isso é depois que o Barks se tornou famoso, e a gente vai pontuar isso daqui a pouco, porque como você disse, ele ainda é menos falado do que deveria, e existem motivos para isso, mas a gente já vai entrar nesse tópico. Mas a questão é que, até ele se tornar um artista, realmente ele teve uma vida interessante, de sair de fato do meio oeste. Ele é nativo do estado do Oregon, né, que é um estado mais interiorano, longe da vida cosmopolita de uma Nova York, principalmente na época em que o Barks era criança. Afinal de contas, ele nasceu no começo do século XX, no começo do século passado, né? Então era uma vida muito diferente. E tudo que ele faz com os seus patos é, de fato, um reflexo dos aspectos mais cômicos, uma visão não cínica, mas uma visão
assim, paródica da vida agitada que ele via das pessoas da cidade quando ele foi para a cidade. É a visão de um outsider, né? É o cara que saiu do interiorzão tranquilo, foi pegando emprego por emprego e via a maneira como essas pessoas se comportavam, que a ele parecia estranha e cômica, e isso se refletia na obra dele. Então, sim, eu concordo com você, é um fato que ele fazia isso. Eu acho que a trajetória dele como artista, a gente também tem que pontuar que é muito um trabalho de transição de modelos em que ele foi evoluindo. O Barks, ele, ao contrário de outros artistas que a gente já mencionou por aqui, o próprio Hergé, né, você mencionou como comparação, o Hergé, eu acho que ele já começou como um artista mais completo do que o Barks quando ele começou. Porque a carreira do Barks é uma curva ascendente. E, inclusive, quando ele para em 66, ele para no auge, ele para quando ele está num momento assim, de sofisticação extrema, né? Tanto de narrativa quanto de arte, mas ele não começa assim, ele começa como um artista suplente das animações Disney, como você falou, né? Foi um dos caras que conheceu o próprio Walt Disney, sim, mesmo que não tivesse uma relação aproximada com ele, nem de perto. E aí, das animações, ele nem passa direto para os quadrinhos, porque existe todo um período de transição em que ele começa primeiro a fazer tiras, e aí dessas tiras ele começa a fazer histórias de uma página, essas histórias de uma página viram histórias completas de 10 páginas, aí ele começa a produzir histórias narrativas mais completas, quando de fato ele já está no auge. E durante todo esse período de artista suplente para artista de tira, para artista de narrativas completas, a gente vê uma evolução. Assim, é muito claro quando você pega os primeiros trabalhos dele como artista de tira, né, que a gente tem acesso, porque não tem como ver o trabalho dele como animador especificamente. Mas quando você pega os primeiros trabalhos dele com tira e os últimos trabalhos dele em narrativas completas, isso aí que você falou, principalmente essa coisa do cenário, sabe, do excesso, não é nem do excesso, é do preciosismo no detalhamento, que era de fato uma coisa que não era comum. Você precisava de um ambiente de trabalho que te permitisse fazer isso, e você não via isso, por exemplo, na Disney. Tanto é que uma das marcas da carreira do Carl Barks é ter ficado conhecido na época em que ele era anônimo. Aí eu abro um parênteses, eu disse que a gente ia voltar nisso. O amigo espectador precisa lembrar que na primeira metade do século XX, e mesmo um pouco depois, ali, ainda durante os anos 50 e 60, não era completamente comum artistas serem creditados nas suas obras, tá? E isso não era exclusivo da Disney, embora, assim, a gente não devesse se poupar de críticas à Disney, porque desde que a Disney, ela dá mancada com os seus artistas e autores, né? Mas, na época, isso era comum nos quadrinhos, você não ser creditado. Só que o traço do Carl Barks era um negócio tão distinto, era um negócio tão preciosista, era tão claramente melhor do que outros artistas genéricos que trabalhavam nos quadrinhos Disney, que ele ganhou o seu apelido, o The Good Duck Artist, né? Ou The Duck Artist, que é o bom artista dos patos, o homem dos patos, como o Daniel bem falou em português, porque era muito claro que ali você tinha um artista de envergadura diferente. E essa evolução também aconteceu nesse aspecto narrativo, porque conforme o Barks ele ia ficando mais maduro, ele começava a explorar na sua narrativa temas que iam conquistando os leitores, que também já tinham crescido um pouco da gênese da Disney, quando eram crianças e viam as primeiras animações, para leitores, não vou dizer completamente maduros, porque não são quadrinhos para adultos, mas leitores um pouco mais velhos. Então você tinha narrativas de aventura, por exemplo, que construíam toda a cidade, né, de Patópolis, você tinha figuras literárias. O Daniel bem falou, o Carl Barks ele não é o criador do Pato Donald, mas foi o cara que reconfigurou completamente o personagem e deu a ele um universo, né, por assim dizer, né, essa palavra que hoje a gente usa, né, para definir esses agrupamentos de personagens. Ele deu ao Pato Donald o seu patoverso. Sim. E ele deu a eles, nesse patoverso, alguns dos personagens mais conhecidos da Disney, que não foram criados pelo Disney, que inclui aí, por exemplo, o Tio Patinhas.
também é criação do Karl Barks, o DuckTales, né? A adaptação de DuckTales, inclusive o desenho animado, ele gostava muito da primeira temporada, depois ele deixou de gostar, mas enfim. Tudo isso que a gente aprendeu, eu como criança, por exemplo, assisti DuckTales quando era garoto, eu adorava isso, é obra do Karl Barks, e eu nunca tinha ouvido falar dele até começar a estudar quadrinhos mais a fundo. E aí a gente tem que levar em consideração isso também, falando sobre ele hoje, porque o Barks ele só passou a ser acreditado depois de muito tempo e muito esforço. Inclusive, assim, para quem acompanha aqui os vídeos do Formiga, a gente já falou diversas vezes sobre a luta dos artistas, por exemplo, de super-heróis, em busca dos seus devidos créditos. A gente já falou aqui muito sobre o Siegel, a gente já falou muito sobre o Bill Finger, esses artistas que passaram muito tempo nas sombras. E o Karl Barks, embora ele nunca tenha trabalhado com super-heróis, a história dele foi completamente análoga a esse processo, porque ele precisou de defensores, sim, ferrenhos, para fazer com que ele fosse creditado pela Disney, e mais do que isso, para que ele pudesse lucrar com os personagens que deram tanto lucro para a Disney. E isso não veio sem muito esforço e muito tempo depois, inclusive que ele já tinha se aposentado, porque, como eu disse, ele para em 66, mas as obras dele são republicadas até hoje, né? Elas foram publicadas, acho que pela Abril, eu não lembro quem publicou elas depois aqui no Brasil. Eu tenho que confessar que eu li a maior parte do trampo dele em inglês, justamente também porque as publicações aqui no Brasil são bastante elusivas do Karl Barks, o que faz com que ele não tenha ganhado um grande público ainda. Tanto aqui no Brasil, quanto eu acredito que ainda nos Estados Unidos, o Barks é meio que uma figura restrita ao nicho dos leitores Disney, dos leitores disneyanos, né? Que é um nicho muito, muito, muito específico, assim. Quem lê Disney é muito difícil ler outra coisa. É como aqueles fanáticos da Marvel e da DC. São caras que leem super-herói e não leem mais nada de quadrinhos, acham que não existe nada além disso. Acho que o único lugar em que a Disney realmente ganhou uma força tremenda fora dos Estados Unidos, e que inclusive a gente tem que falar porque a obra do Barks ajudou essa indústria de quadrinhos a ganhar força e a se estabelecer como uma potência mundial, foi na Itália, né? A revista Topolino, por exemplo, é uma referência global ainda hoje, e ainda se fazem muitos trabalhos com os personagens Disney na Itália, que são ainda extremamente populares, e isso só pôde acontecer porque o trabalho do Karl Barks ajudou a pavimentar esse caminho. Então, assim, a gente está falando de um artista que é multitalentoso, que é de um traço, assim, belíssimo, de uma narrativa de aventura até bastante sofisticada para o público que ele mirava e para as pretensões que ele tinha, mas que é um outro grande exemplo da história dos quadrinhos de um autor que se perdeu no seu nicho e que, infelizmente, era muito submisso a uma indústria que, bom, em 2020 a gente sabe que a Disney é uma indústria, assim, abertamente, explicitamente maligna. Ela quer comprar o mundo e ela quer pasteurizar o mundo, e se a gente não tomar cuidado, ela vai comprar até a gente e obrigar a gente a falar bem dela. Então, assim, o Barks foi só mais uma vítima, e vamos combinar que ele é e é exatamente esse o motivo pelo qual a gente está falando dele agora, ele é um dos artistas mais talentosos que já passaram pelos quadrinhos. A questão desse apelido, né, Homem dos Patos também, conforme você falou, né, criou todo um universo. Então é bom a gente detalhar também, a gente falar realmente o que o Karl Barks trouxe para o mundo da Disney, né? Bom, Tio Patinhas, no caso, em 47, mais ou menos 5 anos depois que ele já tinha assumido de uma vez a revista do Pato Donald, ele criou o Gastão no ano seguinte, criou os Irmãos Metralha, já na década de 50 mais ou menos, criou a Maga Patológica e criou a cidade de Patópolis também, né? O que é, assim, sabe, criou tudo, né? É o Bill Finger da Disney, de uma forma ou de outra, né? Não desmerecendo, sabe? Porque tem outros personagens, sabe? Tinha muito mais gente trabalhando, mas é uma contribuição de peso. Sobre essa evolução técnica de um cara, e vamos lembrar que é uma época, cara, que não, assim, eu não canso de pensar e de ressaltar isso, uma época que não tinha internet para você correr atrás de referência e tal. E as histórias do Tio Patinhas, com os sobrinhos já no caso, né? Porque, olha, me perdoem os fãs do Pato Donald sozinho lá em Patópolis, mas eu sou muito mais fã das histórias em que o Tio Patinhas, sabe, pegava os sobrinhos e vazava para alguma
alguma aventura ali do outro lado do mundo. E como você faz isso? Na final de contas, eles foram para vários lugares, né, inclusive para a América do Sul. Né? Como é que um cara assim consegue criar esses cenários, consegue pensar em histórias e tal? Pô, ele tinha pilhas e pilhas de revista National Geographic em casa, né? E isso também acabou servindo de inspiração, além do já citado Tintin, acabou servindo de inspiração para o Steven Spielberg para criar o Indiana Jones, né? Todo esse todo esse rolê, toda essa estrutura do cara que larga tudo para correr atrás de uma aventura tal, deve muito ao Karl Barks, e além do que, a famosa cena da bola gigante, né, da rocha gigante correndo atrás do Indiana Jones veio de uma história do Karl Barks. Sobre essa evolução artística do cara aí ao longo de décadas aí produzindo e tal, não só um grande quadrinista, um grande contador de histórias, mas também, como eu já mostrei a imagem aqui no começo, um grande pintor também, né? Um cara que, sabe, arriscou-se, saiu muito bem, né? Ficou conhecido por esse tipo de trabalho mais elaborado fora das páginas de quadrinhos, que rendeu capas lindíssimas aí para as edições históricas da Disney. E para encerrar aqui só esse bloco da minha fala, não é todo mundo que pode se gabar de ter recebido um título de ninguém menos que o Will Eisner, né? Que o chamava de Hans Christian Andersen dos quadrinhos, né? Cara, e aproveitando esse gancho seu de referências, porque serve mais ou menos algo do tipo, vamos chamar esse pedaço da nossa fala de por que você deveria ir atrás dos trampos do Karl Barks. Porque se a minha palavra e a do Daniel não vale muita coisa, bom, você tem a do Will Eisner, você tem a do Steven Spielberg, você tem a do George Lucas, e você tem também de ninguém menos do que o Osamu Tezuka, porque o Osamu Tezuka, ele fala que ele baseou a Nova Ilha do Tesouro, que foi um dos seus primeiros trabalhos como mangaka, na estética do Karl Barks. A gente sabe que o Tezuka ele tinha um contato muito aproximado com coisas do Ocidente e que ele gostava de coisas da Disney como um geral. E ele gostava dos trabalhos do Karl Barks, vamos citar de novo, mesmo sem saber quem ele era na época, porque era um artista que não era acreditado. Então, assim, a gente está falando de um cara que vamos falar só de quadrinhos? Beleza, então ele só tem as referências de Will Eisner e Osamu Tezuka. Você precisa de mais do que isso para ir atrás do cara? Mas não só isso, cara, mas assim, é curioso porque, não desmerecendo, não colocando isso de uma forma pejorativa nem nada, mas vou reforçar que a gente estava falando de um cara que saiu do interior dos Estados Unidos, do interior do Oregon. E assim, por mais que não é que ele tenha uma defasagem na sua educação, mas é justamente para louvar a quantidade de referências que esse cara tinha. Porque você falou do Winsor McCay lá atrás, de fato, o Karl Barks ele era um grande fã dos trabalhos do Winsor McCay, assim como ele também era dos trabalhos do Frederick Burroper, que era o criador do Happy Hooligan, que eram dois dos quadrinistas mais sofisticados do início, né, do auge dos quadrinhos americanos no começo do século XX. O Winsor McCay eu não preciso nem falar, a gente fez um programa inteiro sobre ele, tá aqui no card que vocês podem assistir. É um dos quadrinistas mais importantes da história, um dos mais sofisticados, é um cara que tinha um apreço pela narrativa e pela semiótica dos quadrinhos muito à frente do seu tempo, e a gente vê esse trabalho exímio, essa influência sofisticada nos trabalhos do Karl Barks. Não estou dizendo que você vai encontrar assim, essa face explícita do Winsor McCay nos trabalhos do Karl Barks. São coisas bem distintas. Mas o que eu quero dizer é, ele se inspirou como artista em caras que eram muito bons, em caras que tinham um trampo que era à frente do seu tempo. O próprio Tio Patinhas, cara, o nome original dele, como você já mencionou, é Scrooge McDuck, que é uma paródia do personagem de Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Ou seja, ele também era leitor de literatura clássica. Então, assim, apesar de ser um cara que saiu do meio do nada e que tinha tudo para ser, sabe, só mais um garoto perseguindo um sonho na indústria, ele se destacou porque ele tinha muitas referências que eram muito boas e ele fez essas referências se transformarem em boas histórias, em boas narrativas, junto com uma personalidade que era muito persistente.
ele encontrou no personagem do Pato Donald e no Patoverso dele, como eu mencionei, um meio de expressar as suas particularidades artísticas, um pouco da sua visão de mundo também. É importante lembrar, inclusive, aqui, que é nos trabalhos do Karl Barks que surgiu aquela malfadada interpretação que deu origem ao livro Para Ler o Pato Donald, que é uma obra hoje controversa. Talvez eu precisaria de um programa inteiro para falar só sobre ela, porque ela tem muitos vieses e muitos poréns. Mas assim, para entender um pouco sobre a reflexão sobre as histórias dos quadrinhos, sobre o peso sociocultural e até mesmo econômico, ideológico que elas exercem sobre o público, ler esse livro Para Ler o Pato Donald é importante, com um viés muito, muito crítico, mas é importante. Inclusive é algo que é sempre recomendado por ninguém menos que o professor Valdomiro Vergueiro, do Observatório de Quadrinhos da USP. Ele tem esse livro como assim, uma referência para ensinar seus alunos a lerem livros criticamente sobre a história dos quadrinhos, porque de fato é um livro muito problemático e ele serve como estudo de caso. E isso só pôde vir à tona porque os trabalhos do Karl Barks, eles têm esse peso, não são só narrativas bobinhas e vazias para entreter crianças. Existe todo um subtexto ali que é muito divertido de você perceber, de alguém que tem esse pulso de um escritor clássico norte-americano, desse auge da propaganda, como você bem mencionou, né, desse auge da propaganda norte-americana, escondido dentro de personagens infantis. Então, assim, não estou dizendo que você vai pegar o Pato Donald do Karl Barks e vai encontrar grandes arrobos filosóficos ali. Não, mas você vai encontrar um narrador muito sofisticado à frente do seu tempo e, inclusive, da empresa que ele ajudava a bancar, e que foi, e eu acho importante agora a gente entrar nessa parte, né, da última etapa da vida dele, e que foi deliberadamente solapado por essa empresa e só foi reconhecido, como eu disse lá atrás, com muito custo, né? Exatamente. Assim, o retrato, assim, dentro daquele clichê do artista solitário, né, do artista que, sabe, prefere ficar ali no cantinho dele fazendo, sabe, só produzindo, né? Era justamente essa pulsão que mantinha o cara ali, sabe? Em 25 anos produziu cerca de sei lá, 6 mil páginas, né? E acabou saindo dos Estados Unidos somente em 1994. Olha só, com mais de 90 anos, para visitar a Europa para ser homenageado, não era nem porque ele estava indo, sei lá, passear, não, agora eu vou curtir minha aposentadoria. Não, existia um motivo por trás disso, né? Então é bacana a gente entrar nessa personalidade e relacionar, né, com algo que era diametralmente oposto as melhores aventuras que ele escreveu, né? E eu não estou falando do Pato Donald brigando com seu vizinho, não. Estou falando de todo mundo, sabe? Procurando tesouros no fundo do mar e por aí vai. Como eu mencionei, né? Ele tinha essa formação clássica, por assim dizer. Então ele tinha essas referências de livros de aventura, como o Júlio Verne, como o Robert Louis Stevenson, mas ele também tinha referência de autores clássicos, como eu mencionei, o Charles Dickens, tem uma coisa, dá para ver claramente alguma coisa na personalidade dos sobrinhos, né, do Huguinho, do Zezinho e do Luizinho, alguma coisa de Huckleberry Finn, alguma coisa de Oliver Twist. Você vê muito de literatura clássica americana e de literatura de aventura na maneira como ele trabalha as suas próprias aventuras. E essas referências eram tão clássicas que, quando ele parou de escrever histórias em quadrinhos, ele tentou tirar uma grana, porque, de novo, apesar de todo o trampo que ele fez para a Disney e de tudo que... Claro, eu não estou dizendo que os trampos de quadrinhos do Karl Barks reinem qualquer coisa perto das animações da Disney ou do complexo quase trilionário hoje que a Disney se tornou, mas mesmo assim o cara passou uma aposentadoria trabalhando, porque
Ele não recebeu os devidos louros e os devidos créditos por tudo aquilo que ele fez. E uma maneira que ele encontrou de compensar algumas necessidades financeiras foi justamente pintando obras baseadas nos patos, o que é muito... é belo e é engraçado, porque existe uma qualidade inerentemente cômica de você ver um quadro belíssimamente pintado, assim, com influências românticas e até alguns traços, umas pinceladas renascentistas em algumas obras, representando os patos da Disney. Então você vê um negócio ali que parece sei lá, um Caravaggio, e tem um pato sem calças no meio dele. E ele passou muito tempo vendendo algumas dessas obras, até que, enfim, não cabe aqui porque a gente já estendeu bastante o vídeo, mas uma série de motivos, a Disney tenha vindo à tona de novo e exercido toda aquela opressão legal sobre o artista e não sobre quem devia, né? Porque algumas pessoas usaram indevidamente as pinturas que o Barks fez, e quem acabou sendo punido pelo conglomerado maligno da Disney foi o artista, o cara que trampou durante tanto tempo para eles. E aí não foi sem muito esforço de algumas figuras que inclusive pertenciam à indústria, que eram próximas, por exemplo, de caras como o Spielberg, o George Lucas, um dos maiores defensores do Barks, era justamente um cara que trabalhou na produção de Guerra nas Estrelas, para que ele pudesse continuar pintando seus quadros e para que ele fosse devidamente reconhecido como artista dos patos. E então, assim, não foi só até uma idade bem avançada, até uma idade já em que ele estava mais próximo do fim da vida, em que o Carl Barks Estate foi fundado para cuidar das obras dele, para cuidar dos créditos dele e tudo mais. E assim, embora ele tenha chegado no fim da vida devidamente reconhecido pelos fãs, porque como você disse, é verdade, ele saiu dos Estados Unidos, foi ser ladeado quando ele participou de Comic Con, depois de ser creditado, quando ele participou de Comic Con nos Estados Unidos, as filas eram enormes para conseguir um autógrafo dele, mas assim, não morreu rico, né? Morreu com mais reconhecimento do que dinheiro pelo trampo que ele fez. Então, não é uma trajetória melancólica, mas é mais um exemplo de como a gente precisa se aprofundar na história dos quadrinhos, a gente precisa trazer figuras como, por exemplo, o Carl Barks à tona, para nos lembrar de que a gente ainda fala de uma forma de arte cujo talento dos artistas é diametralmente oposto ao reconhecimento e à remuneração que eles merecem por isso, né? Pois é. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela, dedicado ao grande homem dos patos, Carl Barks. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Manda um e-mail para nós, na tela, @formigaelétrica.com.br. Não esqueça que Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica. Não seja um tio Patinhas e contribua com a gente, por favor. Ajuda a gente a encher nossa caixa forte para a gente trazer mais conteúdo para vocês. E se inscreve no canal se ainda não fez. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. E a gente volta na próxima quarta. Falou! Thank you very much. Thank you.